Saudação de paz. Quero deixar uma palavra ao seu coração aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 2, versículo 5 e versículo 15. Essa palavra faz uma junção, esse texto, na verdade, essa perícope, faz junção através da palavra porém. Ela aparece no verso 2, aparece no verso 5 e aparece no verso de número 15. E eu quero chamar a sua atenção para essa riqueza de detalhe que está aqui. Porque o narrador está contando a história de Ana, e quando chega no verso 2, ele diz assim: porém, Ana não tinha filhos. Então o narrador tem os seus poréns. Versículo 5, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, ou seja, o seu esposo tem um porém com Ana, mas ele ama ela. E ele tenta suprir essa necessidade, essa ausência daquilo que ele queria e não tem, por presentes, por ofertas, de alguma forma tenta compensar. E o mesmo verso 5 diz assim: porém, o Senhor lhe tinha cerrado a amado. Esse porém é o porém de Deus. E todos nós vamos ter o porém de Deus na nossa vida. E o verso 15 é o porém de Ana, que diz assim: porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana está abrindo o seu coração e também expondo o seu porém. Eu estou abatida, eu estou angustiada, eu estou amargurada de alma, eu estou doente na minha alma, pela minha necessidade, pelas coisas que eu ando passando. Então, ou seja, 4 porém nós achamos na história de Ana, aqui no capítulo 1. O porém de quem conta a história, o porém do seu esposo, o porém de Deus e o porém de Ana. Mas em todos esses porém, fique com o porém de Deus, porque o porém de Deus, ele muda todos os outros porém. Vamos lá para a gente aprender isso nesse texto? Simples, rápido e objetivo. Você que gosta de ensinar, você que prega a palavra de Deus, isso aqui dá para você montar uma mensagem magnífica e você expor aí na sua igreja ou na igreja que você vai pregar. Você que é pastor, professor, que ensina, esmiúce mais esse texto e aproveite esses detalhes que estão aqui contidos para que você possa expor essa palavra dentro da revelação que Deus lhe der, e isso vai enriquecer em muito a mensagem que você vai expor. Então vamos lá. No versículo de número 2, o narrador diz que Ana não tem filhos. Mas quando o porém de Deus é explicado e todo mundo entende que Deus está no controle, o narrador tem que mudar o porém dele. E olha o que ele diz no capítulo 2 e o verso de número 5. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Quem conta a sua história, quando vê Deus agindo, vai ter que mudar os porém deles. Fala, porém, ela não tem. Mas os dias vão passar, o tempo vai passar. E quem contou a sua história vai ter que dizer: sabe aquela que não tinha? Sei, agora é mãe de 7. Sabe aquele que não tinha, aquele que não fazia, aquele que não conquistava, aquele que não alcançava, aquele que não chegava? Agora chegou, agora conquistou, agora alcançou. E aquele que se exaltava no que tinha, no que fazia, no que comprava, no que... sabe? Enfraqueceu. Eu não sou adepto da roda gigante, mas uma coisa é certa: um dia a gente está bem, um dia a gente está mal. A terra é de altos e de baixos. E o que eu acho interessante, esses dias eu vi numa mensagem do nosso pastor, eu achei muito interessante. E ele falava que para perceber se a pessoa está viva, até a linha do batimento cardíaco ela sobe e desce, sobe e desce. E se ela estiver reta, é sinal de que a pessoa morreu. Então a gente vai ter que ter altos e baixos para saber se a gente está vivo. Então vamos lá. O primeiro porém do narrador a gente já resolveu. Vamos resolver o segundo porém, que é o porém do esposo de Ana. Capítulo 2 e o verso 20 diz assim: e Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor dê semente desta mulher, pela petição
que fez ao Senhor. Ou seja, agora chegou o tempo dessa mulher gerar. Você não vai dar mais porção a ela só porque você ama ela. Você vai dar porção a ela porque ela está te gerando filhos. Ou seja, Deus vai restaurar casamentos. Deus está no controle do seu casamento. Deus vai mudar a história do seu cônjuge, da sua vida, e vocês ainda vão viver dias melhores para a glória e honra do nome do Senhor. O terceiro, porém, é o porém de Deus. E quando Ana entende o porém de Deus, Deus não precisa se explicar. Ele diz para Pedro: o que eu faço hoje você não entende, mas você vai entender no futuro, amanhã, aí você vai entender. Então, quando Ana entende o porém de Deus, que foi Deus que tinha fechado a madre dela, olha o que ela diz no verso de número 7. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e ele assentou sobre eles o mundo. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. E para a gente entender isso aqui, Samuel, ele ungiu rei. Samuel, ele apresentou príncipes perante o Senhor. Então essa palavra se cumpriu. Creia, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. E para a gente poder fechar esse texto, o último não, que está no verso, o porém, melhor dizendo, que está no verso de número 15, que é o porém de Ana. Esse porém de Ana, ele é respondido no verso de número 1 do capítulo 2. Ela mesma diz assim, olha, aquela que estava amargurada, angustiada, dando explicação pelas dores que ela sentia, ela agora diz assim: então orou Ana ao Senhor e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ou seja, a Ana está dizendo: Deus me salvou da situação que eu estava vivendo. Deus me salvou da angústia, da amargura, da dor, da perseguição, da humilhação, da escassez interna que eu estava vivendo. Ou seja, eu não podia, agora eu posso. Eu não tinha, agora eu tenho. Eu não conseguia, agora eu consigo. Se prepare porque Deus está mudando a sua história. Se prepare porque você vai entender que o porém que hoje está acontecendo na tua vida, ele tem uma explicação. E essa explicação é: Deus está te amadurecendo, Deus está te moldando, porque através da sua vida o que Deus vai fazer é grande. Samuel foi príncipe, ou melhor, Samuel foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. O que Deus tem para a sua vida vai alcançar níveis de excelência. Então acalme, não fique triste, não se angustie, porque o melhor de Deus está por vir. Deus te abençoe e que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre você e a sua família, em nome de Jesus.